O que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, para uma condição muito privilegiada financeiramente? Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê? Liberdade. Não vai ser possível termos um país com liberdade com o nível de renda que a gente tem. Ou, pior, com o prognóstico futuro do emprego, que é negro, terrível, é um prognóstico ruim, a gente vai ter mais problema ainda com o emprego, por conta da inteligência artificial, da automação, tudo que vem pela frente nos próximos 30 anos. A Europa, por exemplo, já é muito comum você ter 20% de taxa de desemprego, não é? Os jovens, para jovens então, as taxas às vezes chegam a 30% de desemprego. Isso tende a ficar pior. Qual é a solução para isso? Que solução? A gente não sabe a solução definitiva, mas eu tenho certeza que o empreendedorismo é uma das soluções possíveis. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, ou ideológica. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? Você vai ter que se posicionar, e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um cara, um bandido. Um empresário é bandido. Você vai ter que enfrentar isso daí. Segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade, uma cultura das garantias, uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. O sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão da cultura, você vai perceber ali que você tem uma delegacia do consumidor. Vocês já viram falar nisso? Ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, né? O consumidor precisa de uma delegacia. É um caso de polícia isso, né? Você percebe? A relação de consumo é tratado como crime. Você tem uma delegacia do consumidor. Você sabe que o espírito da coisa é esse mesmo, não é verdade? Segunda coisa, quando eu fui começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê? Você tem que lidar com a CLT. O que é a CLT? CLT é aquela coisa arcaica do século XX, que tira dinheiro do bolso do empregado, para botar no bolso do Estado, através do Fundo de Garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro, inclusive, no bolso do patrão. Você empresta dinheiro para ele através do 13º. 13º não é um salário extra. 13º é o quê? São 12 salários divididos por 13. Então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão. Patrão não. O patrão é mais qualificado. Ele vai fazer um orçamento. Ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado. Logo, ele sabe que aquele empregado custa 100. Agora, se tu vai pagar esses 100 como? Bota um pouco aqui no 13º, um pouco no fundo de garantia, um pouco no INSS, um pouco aqui, um pouco ali, e o cara recebe. Aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária, aí você vai ver um cara, às vezes, ganhando 10 mil reais por mês, ou 20 mil, ou 30 mil, ele vai receber 60% daquele valor na mão dele. Os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? Estou falando do empregado, senhores. Eu tenho na minha rede quase 10 mil funcionários. Então o empresário, ele sabe lidar com isso, ele tem um orçamento, ele trabalha de forma qualificada. O cara que quer sair do andar de baixo e quer para o andar de cima, ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos por dia. 4 horas e meia, saía de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E chegava
não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal. Então tinha que sair depois das 8, 8h30. Chegava em casa às 10h30 da noite. Gastava 4h30 no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado. É ou não é? Quem anda de ônibus cheio? Tem alguém aqui? Ah, tem uns caras corajosos aí, levantou a mão. Tem outros que ficaram com vergonha e não levantaram. O cara chega amassado, assaltado. Quanta coisa você vê em 2h30 de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou e eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro? Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com 8 pessoas por metro quadrado? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de humilhação. Simples assim, de descaso, de abandono, para aqueles que de 4 em 4 anos aparecem com uma notícia boa. Então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia. E como é que esse cara, já tendo que lidar com essa situação, vai ter que lidar com a sua autoestima para poder lutar nessa selva, para ter mobilidade social? Eu chegava lá na empresa às 8 horas da manhã, chegava o Antônio. Vocês sabem quem é o Antônio? O Antônio era o meu colega de trabalho que morava no Leblon. Ele chegava cheirosinho, bonitinho, com aquele terno bacana, e eu só tinha uma gravata e uma calça, e a camisa eu tinha, para não repetir, eu tinha uma branca e uma rosa. Aí eu botava um dia branca, outro dia rosa. Não é verdade? Chegava lá o Antônio. O Antônio chegava lá, descansadinho, 7h30 da manhã, estava tomando café da manhã. E eu já estava 1h30 no ônibus já. E aí ele chegou para trabalhar, para fazer o mesmo trabalho que eu. Só que acontece o seguinte: qual é a chance que tem esse cara? 2, cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Ah, isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte: olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade.